Salve Renato e Leandro. HCG é fundamental para quem faz uso contínuo de hormônio? Até onde a atrofia testicular é um problema? Me questiono porque vejo que existem atletas que ficam anos com o eixo desligado. Mas ele está falando durante o uso? Eu acho que sim. HCG Renato. é fundamental para quem faz uso contínuo de hormônio. Bom, aí tem uma controvérsia. Cara. Puta controvérsia. Por quê? Polêmica. Porque é o seguinte, bioquimicamente falando, você jogar HCG, pessoal, é utilizado para estimular a sua produção natural de um hormônio chamado hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante, ele se liga a uma célula chamada célula de Sertoli e forma o espermatozoide. Quando você tem o seu eixo HPT funcionando normalmente, você produz dois hormônios. O hormônio luteinizante, que se liga às células de Leydig e forma a testosterona. Você tem o hormônio folículo estimulante se ligando à célula de Sertoli e formando o espermatozoide. Eles vêm todos da mesma via, certo? Quando você usa 100 miligramas que seja de testosterona, você inibe esse eixo. Ou seja, o seu corpo entende que você já tem testosterona suficiente circulando no corpo. E essa fábrica pode ficar ali, parada. O que se faz no famoso TPC? Quando você termina o seu ciclo, você usa medicamentos para infertilidade. Quando uma pessoa tem algum tipo de... Porque os medicamentos, a galera talvez não sabe explicar, não saiba compreender essa diferença, né, Leandro? Medicamento é criado para tratar doença. Show de bola. Eu vivo falando isso nos vídeos, Renato. Então, testo é criada para uma pessoa que tem capacidade de produzir testosterona, não é para você ficar forte. Eu falo uma outra coisa, assim, só para dar um parênteses aqui. Por exemplo, o pessoal fica assim, vou tomar GH, porque GH é o melhor, é o que mais vai fazer eu crescer e secar. Por quê? Porque é caro. Você imagina só, o farmacêutico senta, briefing, ele bota aqui o papel na mesa e fala, bom, o GH, que a gente inventou para tratar a gente doente, como deixa os fisiculturistas grandes, vamos cobrar caro. Não é assim que se faz a estruturação do valor de uma medicação. O GH é caro porque teve pesquisa pra cacete para fazer, porque o armazenamento é fogo, porque para criar ele é difícil. Então, não tem planta no Brasil. Exato. Então, o GH ele só vai ser caro porque ele é trabalhoso para fazer. É um produto de biotecnologia. Exato. Então, por isso que eu falo, o mais caro não é o que dá mais resultado, porque o medicamento não foi feito para isso. Não. Né? O medicamento é feito para tratar doença. E não é assim, trata tal doença, eu cobro mais caro. Não, é porque ele dá trabalho para fazer. Isso. Testosterona é mais trabalho que GH. E medicamento é o seguinte, quanto mais indústrias fabricam, mais barato ele é. Quanto menos indústrias fabricam, mais caro ele é. Quanto mais interessante para a indústria, mais barato ele é. Quanto menos interessante para a indústria, mais caro ele é. Bom, existe esse medicamento que trata a síndrome de não sei o que lá. Sim, quantas pessoas no planeta tem? Tem 1000 pessoas. Tá perdido, cara. Vai ser caro pra caramba. Você vai pagar 5, 10 mil reais no medicamento. Mas por quê? Porque o cara vai ter que parar uma estação inteira, reator, tudo, para produzir uma coisa que não vende nada. E ele tem que justificar toda aquela estrutura, DMF, que é Drug Master File, que é a literatura técnica daquela substância ativa. Ele vai ter que fazer todo o processo de validação dentro do órgão regulador. Cara, ele vai botar tudo isso no preço? Lógico. Só que aí quanto custa aquela molécula? Aquela molécula custava a mesma coisa que um paracetamol. Só que o paracetamol ele faz não sei quantas bilhões de unidades. Exato. Porque o mundo inteiro pode tomar paracetamol para tirar dor de cabeça. Sim. Medicamento é para tratar doença. Você parou com o seu ciclo, o seu eixo está inibido. Sozinho, tá aí a primeira informação para você. Sozinho o seu corpo é capaz de retornar às produções normais, mas ele vai demorar. Você vai ter uma região do vale, você vai ter uma perda de libido, você vai ter uma fraqueza muito grande e você vai ter uma testosterona muito baixa. Com o treino de musculação, o estímulo, o seu corpo vai se recuperando. Existem estudos que demonstram que em até 6 meses o seu eixo está recuperado. Mas você pode fazer o que nós chamamos de TPC, terapia pós-ciclo. Você usa medicamentos para fertilidade. Existem indivíduos que têm incapacidade de produção de FSH, incapacidade de produção de LH. E aí você vai tomar medicamentos. Clomifeno, por exemplo, aumenta o hormônio luteinizante, aquele que forma a testosterona. O
Choriomon ou também o Clomid, Choriomon ou HCG, ele aumenta a produção do hormônio folículo estimulante, aquele que vira espermatozoide. Muitas pessoas utilizam isso para fazer o TPC e funciona, entre outras substâncias. Só que existe uma categoria de coaches e de outras pessoas que vai administrando beta-HCG nas pessoas durante o ciclo. Existe uma frente de farmacêuticos e médicos que dizia o seguinte: cara, jogar HCG num cara que está com uma texto de 1.500, 2.000, 3.000 é como jogar um balde d'água no mar. Ou acender um fósforo na churrasqueira. Tá pegando fogo já. Mas existe uma outra categoria que diz: utilizando esses hormônios, você consegue manter picos de produção endógena de hormônio folículo estimulante e não ter o bloqueio total, principalmente da sua fertilidade. Aí eu venho na parte empírica. Tem um amigo meu, posso falar porque ele já comentou isso publicamente, o Thiago Lins, um atleta, que o filhinho dele nasceu no meio de uma preparação graças a uma ampola de Choriomon, de HCG. E ele vai mimetizar a ação e vai tornar fértil. Então não é tanto assim um balde d'água no mar ou um fósforo no incêndio. Eu já tive caso assim de relato de aluno que queria engravidar e tal, e passava com os médicos e, não vai. Começou a mandar, quando a doutora Fina Corione comanda 5.000 semana, 3 meses engravidou. Entende? Agora a pergunta também é o seguinte, né, Leandrão? Pra que você quer seu eixo? Então, e outra coisa também. Pra que você quer? Você tá querendo engravidar? Você tá ciclando e quer engravidar? É que tem gente que diz assim, vou ficar com o eixo muito... Que acho que deve ser o caso dele. Vou ficar com o eixo muito tempo desligado e aí depois eu não vou conseguir voltar. Não é o que a gente costuma ver na prática, Não é o que a gente costuma ver, e também tomando Choriomon não é garantia que você vai voltar seu eixo rapidinho. Sim, rapidinho não, mas rapidinho não mesmo. E nem tem que desligar ele totalmente. Também não tem evidência de que tomando Choriomon seu eixo não foi desligado. Por quê? Porque tá tudo bagunçado ali, cara. Se você pegar seu exame, você vai pegar lá, seu LH tá baixo, seu FSH tá baixo. Mas o que a gente vê é mais assim, o cara tomou 5 anos de hormônio, ficou com o eixo inibido 5 anos. Se ele fizer uma TPC caprichada, só que vai demorar, e tacar HCG pra dentro, e clomifeno em meses, normalmente fica num nível que ele vai conseguir ser fértil o suficiente pra... Eu tinha um amigo que o espermatozoide dele deu 0. O Scarpelli tava dando baile nele com os 2 espermatozoides dele. Zero. Meu irmão Scarpelli tava dando, mano. 0. Ausente. Eu nunca vi 0. 0, cara. Ausente. Nunca vi 0. Ausente. Maurício Sá, depois eu vou te falar quem é. Trabalha com a gente. 0. O que acontece? Vai fazer o tratamento. Com 15 dias de tratamento, já tava em 1 milhão. É muito rápido. Agora, tem que ver se esse rápido, às vezes, é capaz de engravidar a tua esposa ou tua namorada. E se vocês eram os 2 atletas, tem que tratar ela também, se ela também fazia uso de hormônios. Como diria o Renan, boa. Então, boa. É assim, é difícil. Mas assim, o Ramon em preparação agora vai ser pai. Legal. Vai ser pai, tá em preparação. De um menino. Mas assim... Grande Ravi. Né, a gente também tem que lembrar que existem outras coisas que podem ser feitas. Né? Isso não é um incentivo para você tomar uma bomba e depois você resolve. Mas assim, você pode fazer uma inseminação artificial. Né? Hoje tem umas tecnologias nos Estados Unidos lá que você... se você tiver um esperma que seja... Na inseminação artificial, deu 200. Cara, eu vou pegar. Eu só preciso de um. Sim, isso. E aí lá fora tem umas manipulações de DNA louco, assim, que você escolhe a cor do olho você quer homem ou mulher, a cor do olho, já pega um DNA limpo que não tem histórico de câncer, histórico de não sei o quê. Você faz estudo genético. Faz estudo genético. Então, tudo bem, vai gastar 100 pau? Vai. Mas se é o teu sonho, e você tem 2 sonhos então, né? Um sonho de ser pai, outro de ser atleta, já vai preparando o bolso aí. Mas Verdade. Tem jeito. Um detalhe interessante aqui, só para complementar. Eu vou falar o Renato. O Renato, quando está em preparação, a cada 15 dias ele usa 5.000 I de HCG. Eu uso, tá? E eu uso porque eu me sinto bem assim. Me faz bem. Não é uma questão de fertilidade, é uma questão de me sentir bem.
Tem gente que usa também, tipo, 250 UI dia sim, dia não corrido, né? Já viu essa utilização? Também. Já também. Corrido. A minha preocupação é que se você usa um medicamento ético, por exemplo, ético, pessoal, é o medicamento que é feito em indústria farmacêutica e de referência. Se você usa um medicamento ético, por exemplo, como o Choriomon, na bula fala que ele, depois de reconstituído, acho que dura 48 horas apenas. Aí você fala, poxa, você fica inseguro para fracioná-lo. O pessoal fala, vou congelar. Só que é aquilo, já tá fugindo da recomendação. E é um produto de biotecnologia, então já é um produto muito sensível. É.